Olá pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje eu preparei ela em virtude de uma conversa que eu tive com um empreendedor do estado do Paraná, de Curitiba, Gregório Silveira. Um forte abraço, viu, Gregório? Eu tenho certeza que você deve estar assistindo também essa aula, né? O Gregório trouxe a seguinte situação para mim: José, eu estou no terceiro empreendimento meu. Já tive dois empreendimentos que eu quebrei. Quebrei. O segundo, eu pago dívidas até hoje do segundo negócio que eu tive. E aí ele me contou a história dele, ele me contou uma série de situações que ele passou, de constrangimento, de situações difíceis de negociar, situações também difíceis com a própria família dele, com filhos, né? Porque vivia uma situação que aparentemente era confortável, mas ele estava cometendo alguns erros, e esses erros ele não percebia esses erros. E aí ele, achando aquilo dentro de uma normalidade, acabou que uma hora o negócio declinou e ele teve realmente que encerrar suas atividades. Então, essa história do Gregório é uma história que nós assistimos todos os dias, se repetindo, né? Nas nossas famílias, amigos, pessoas do nosso bairro. Quando você vai para o trabalho, quantas vezes você passa por uma rua, vê uma empresa, passa um determinado tempo, aquela empresa já nem está lá mais, já está uma outra placa, um outro negócio. Isso acaba sendo muito dinâmico. Muitas pessoas passam por isso. E por que isso acontece muitas vezes com tanta frequência, mais do que a gente gostaria, né? Dados aí do próprio Sebrae, de outras instituições, mostram que mais de 50% das empresas que abrem hoje, por exemplo, elas não conseguem passar do segundo ano. Pouco mais de 20% chega a ultrapassar o quinto ano de vida. Então, cada dia que passa, a gente tem visto mais empresas fechando e uma quantidade pequena de empresas rompendo esses 5, 10, 15 anos de negócio. E quando você iniciou o teu negócio, eu tenho certeza que, assim como vários outros, ali tinha um sonho, tinha um propósito, né? Um desejo de prosperar financeiramente, de ter mais qualidade de vida, de empregar outras pessoas, de entregar solução para outras pessoas. E muitas vezes isso é ceifado por uma série de motivos. E eu vou falar um pouquinho dos motivos que muitas vezes está ligado às nossas decisões, aquilo que fazemos ou que não fazemos. Porque nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que não fazemos também. Justamente por não fazer, isso gera uma consequência essa que pode ser o fim do teu negócio. Eu sempre repito nas palestras, treinamentos que a gente faz, que uma empresa que fecha hoje, nesse exato momento alguém está fechando as suas portas. Ele não quebrou hoje. Ele quebrou há 2, há 3, há 5 anos atrás. Foi uma sequência de pequenos erros, que trouxeram ele até o dia de hoje, e hoje foi o último dia. Não dá mais para suportar, não dá mais para aguentar, eu vou baixar minhas portas. Então é uma situação muito triste. E seguindo o que o Gregório me falou, ele me mostrou uma série de erros que ele cometeu no passado. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com você, para que até que você possa também refletir e pensar se você também não está cometendo alguns desses erros, e futuramente isso pode gerar realmente um problema para você, né? Pode gerar realmente uma dificuldade financeira, uma dificuldade no negócio. Então é uma oportunidade da gente estar refletindo sobre isso. Então, o que foi, dentro do que ele me falou, qual foi uma das primeiras coisas que eu entendo que a gente precisa, para que a gente não quebre, né? Qual que é uma das primeiras coisas que eu preciso saber para que eu não quebre, né? Vamos colocar aqui o que preciso saber, né, para não quebrar. E é o que eu preciso saber, né? Ou fazer, né? Vamos usar o verbo aqui, para não quebrar. A gente sabe que é uma situação que ninguém quer passar por isso. Quem já passou sabe muito bem que isso aqui é uma dor terrível nos dias de hoje. A gente está num mercado muito competitivo. Eu tenho certeza que aonde você está, você tem diversos concorrentes, novos chegando, né? Cada dia mais e mais a tecnologia vem nos trazendo
uma possibilidade de melhor gestão do tempo, de melhor gestão de ferramentas, e se eu não estiver atento a isso, vai ficando para trás. Uma das primeiras coisas que, com a fala do Gregório, que me chamou a atenção, e que eu entendo que o empreendedor precisa fazer e saber, ele precisa fazer um planejamento. O que eu falo de planejamento? Vamos pensar na questão financeira, por exemplo. Fazer um planejamento que eu estou falando aqui, olha, eu estou dizendo o quê? Fazer uma projeção financeira. É o mínimo. Como é que você vai começar um negócio? Você tem aí, eu sei que você quer prosperar, que você está otimista, mas tem que se fazer uma projeção financeira, uma previsão de entradas, de saídas, de resultado que a tua empresa vai ter, para você conseguir ter sucesso. José, eu já estou dentro do meu negócio, já faz 6 anos, eu estou passando por dificuldade, não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Planejamento para mim é importante também? Com certeza. Planejamento é o momento de você amolar o machado. Planejamento é o momento de você repensar o seu modelo de negócio. Planejamento é o momento de você parar e discutir sobre aquilo que você está fazendo de certo e aquilo que você está fazendo de errado. Aquilo que você poderia fazer de uma outra forma, de uma outra maneira, né? É nesse momento de planejamento, nessa hora de você parar para olhar para o teu negócio, por exemplo, que surgem alternativas como uma terceirização de um serviço, uma renegociação com o prestador de serviço, com o fornecedor, por exemplo, né? Então, é nesse momento de planejamento, de parar e pensar o negócio, que a gente pode ter aí vários insights, várias ideias. E o que acontece com a maioria dos empreendedores? Eles acham, né? A grande maioria acha que planejar é perda de tempo. Então, por exemplo, planejamento, planejar, muita gente entende que planejar é perda de tempo. Quer uma sugestão? Risca isso, sabe? Risca isso da tua mentalidade. Planejar, na verdade, é a oportunidade de você ter mais tempo. Planejar é a oportunidade de você oferecer a si mesmo, ao seu negócio, à sua equipe, às pessoas que estão com você, a chance de ter uma visão uma visão 360 do teu negócio. Então, planejar não é perda de tempo. O que o Gregório me trouxe muitas vezes, né, nos 2 negócios iniciais dele, falta de planejamento. Então, quer dizer, vamos tocar, vamos abrir, vamos lá, vamos ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quem diz que Deus não quer? Se você não fizer a tua parte, não vai cair do céu. Então, não adianta você achar que vai abrir uma porta e do dia para a noite vai ser tudo mil maravilhas. Você abrir um negócio, você que tem um negócio, você trabalha tanto quanto você trabalhava quando era funcionário, por exemplo. E às vezes é uma ilusão isso, né? Então, a gente trabalha muito, sim, tem que trabalhar. Para ver o negócio prosperar, para ver o negócio avançar. Então, fazer um planejamento. Eu não tenho como ter um negócio e não ter um planejamento para ele. Quando eu estou falando aqui de planejamento, eu também estou dizendo aqui, olha, vou mudar essa formatação aqui embaixo. Ó. Eu estou falando da gente ter um pouco mais de clareza, né? Da gente ter objetivos claros dentro do nosso negócio. Às vezes o empresário vira para mim e fala assim, José, eu preciso fazer com que o meu negócio dê mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas quanto de dinheiro que você quer ganhar mais? Mais dinheiro. Mais dinheiro não existe. Você tem que ter um objetivo claro. O quanto de dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro. Veja, só dizer que é mais dinheiro é muito raso. Eu preciso aprofundar isso. O que você vai fazer com isso? Investimento no seu negócio, comprar uma máquina, um veículo. Você quer distribuir mais lucros na sua empresa porque você tenha um patrimônio, você tenha um crescimento externo maior, enfim. Preciso ter clareza, saber aonde eu quero chegar. Tem que ter um objetivo claro. E as pessoas que estão comigo precisam saber também aonde a gente quer chegar. Então, eu falei de fazer um planejamento. Beleza. Importantíssimo ter um planejamento. Mesmo que você já esteja rodando o teu negócio, qual é o teu planejamento?
Qual que é o teu plano para os próximos meses, para esse ano, para o próximo ano? Não adianta você simplesmente um dia por vez. Na verdade, você está vivendo hoje coisas que você plantou lá atrás. Quer dizer que no futuro você vai colher também o que você está plantando hoje. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que no dia a dia falha muito, são os controles, né? Falta de controle. Então, falta de controle. Eu preciso ter os controles do meu negócio. Olha, guarda essa frase, tá, pessoal? Ela faz muito sentido na gestão. Ó. O que não se mede, não se gerencia. Você não gerencia aquilo que não é medido. Você toca, você dá pitaco, você acha, é empírico. Mas se você não mede o que você faz, você não gerencia. O que não se mede, não se gerencia. Não consigo gerenciar o que não é medido. Então, na questão dos números, da realidade financeira de um negócio, como que você quer tomar uma decisão de dar um desconto maior, de aumentar um salário, contratar um funcionário, de mudar de ponto, de pagar um aluguel mais alto, se você nem sabe qual é a tua despesa fixa? Se você nem sabe quais são os custos e despesas variáveis que estão dentro do teu negócio? Se você não sabe, nem na próxima semana ou quinzena, um fluxo de caixa projetado, como? É muito arriscado tomar todas essas decisões sem ter o mínimo de controle e informações. Eu ainda encontro pessoas, empresas, né, empresários que dizem para mim, que eu chego para ele e falo assim, ó, qual que é teu faturamento? Ah, meu faturamento é X. E qual que é a tua despesa fixa? Não, a despesa eu não controlo. Para aí. Pera um pouquinho. Como assim não controla? O que é faturamento? É o total da venda que você fez no mês. Mas ela significa que você está ganhando dinheiro? Não necessariamente. O que diz que você está ganhando dinheiro é o teu resultado. E o que é o resultado? Olha só, pessoal. Eu estou falando aqui de receita menos custos e despesas é igual a resultado. E aí, se eu estou falando de fluxo de caixa, eu estou falando de entradas menos saídas é igual a saldo de caixa. Se eu estou falando de um demonstrativo de resultado, eu estou falando de faturamento menos custos e despesa é igual a lucro ou prejuízo. Então, como que você controla, por exemplo, a receita, o dinheiro que entra dentro da tua empresa, por exemplo, e você não controla teus custos e despesas? Como que você não controla teus custos e despesas? Então, quer dizer que e é verdade, isso acontece toda hora, né? Muitas vezes você tem lá um contrato de locação, prestação de serviço, seja ele qual for. E você tem os reajustes anuais. Muitas vezes os reajustes anuais ocorrem e não há uma negociação, não há uma renegociação. Simplesmente vai aceitando e vai pagando. Olha a pergunta que eu te faço. Olha, quando você abre a sua empresa no dia 1º, de cada mês, qual é o custo fixo que você tem que pagar? Então, veja, abriu dia 1º, teu custo fixo é 10 mil, 50 mil, 100 mil, faça chuva ou faça sol, você vai ter que pagar. Então, se você tem uma despesa fixa que está aumentando, ou você assume uma nova despesa fixa e não acompanha isso, cada mês que passa, o peso vai ficando maior, a porta vai ficando mais pesada para levantar. Cada mês que chega, o teu custo fixo está aumentando e a pergunta que fica é, você vai ter receita suficiente para cobrir toda essa despesa fixa? Então, a despesa fixa, e a gente fala que ela é igual unha, né? Ela está crescendo toda hora, você tem que estar de olho nela. E eu não estou falando para você cortar questões que podem interferir na tua operação, não é nada disso. Porque aí eu arrumo outro problema para o meu negócio. Mas é você não deixar que custos e despesas fixas, aquelas que independem da venda, comecem a tomar cada vez mais dinheiro, comece a tomar cada vez maior proporção e, de repente, você
está se vendo numa situação de liquidez comprometida, né? Pegando dinheiro, por exemplo, com cheque especial, conta garantida, antecipação de recebível, para cobrir justamente a falta de observação, de cuidado, de vigilância com os seus custos e despesas fixas. Então, quando eu falo para o empresário, quanto que é a tua receita? A minha receita é tanto. Quanto é a tua despesa fixa? Teu custo variável? Não. Isso aí eu sei mais ou menos. Mais ou menos? Você precisa todo mês, quando terminar, durante o mês, fazer um acompanhamento disso, meu querido. Então, uma das falhas mais graves que eu vejo, que leva muita gente a quebrar, é a falta de controle financeiro. A falta de conhecer seus números, de interpretar a sua realidade. Não tem mágica. Não adianta ficar comprando mágica aí fora, não. A realidade é, se você não conhece a sua estrutura, a sua realidade, o que vai acontecer com você, você tá sujeito a coisas boas e ruins. Na maioria das vezes, ruins. Porque se toma decisões sem ter o real domínio desses números e depois isso tem um custo, tem um preço que vai chegar e vai cobrar de você. Então veja, quando você abre a sua empresa no primeiro dia de cada mês, qual que é seu custo fixo? Quanto que você tem que pagar? Então, a falta de controle, ela passa necessariamente para que a gente tenha 2 relatórios muito importantes na gestão do nosso negócio. Um relatório, né, que é de extrema importância, que é o nosso fluxo de caixa. Então, o nosso fluxo de caixa, o que ele vai dizer para nós, né? Qual que é o total das nossas entradas e das nossas saídas no mês? E eu vou trabalhar entradas e saídas, não apenas o realizado, mas também o projetado, previsto e realizado. Não adianta apenas eu olhar para o meu fluxo de caixa para aquilo que já aconteceu. Eu tenho que olhar para ele para me antecipar a decisões que eu tenho que tomar, a medidas que eu tenho que tomar para sanear a liquidez da minha empresa. Então, qual que é o teu fluxo de caixa, por exemplo, para os próximos, para os próximos 7 dias, 15 dias, 30 dias, para os próximos 120 dias? Saberia me dizer? José, me dá um exemplo prático, real, que isso para mim vai ser importante. Quer ver uma situação? Você está negociando com o fornecedor. E o fornecedor vira para você e fala assim, então, José, você está comprando comigo aqui, olha, 15, 30, 45, 60, em 4 vezes. Então, o primeiro pagamento vai ser agora, dia 25, e assim vai sucessivamente. Espera aí. Lá no teu fluxo de caixa, como é que está teu dia 25? Como é que está o teu dia 10, que vai ser 15 dias depois? Então, é hora de você abrir tua planilha financeira, teu software, tua agenda, que você anota o que você tem que pagar. Eu ainda encontro muita gente fazendo isso, né? Mas eu sou da opinião de que a gente tem que ter o controle, tem que ter o dado, né? Independente se a ferramenta ainda não é tão adequada, mas isso é um assunto para um outro momento. Mas você chegou no teu documento, no teu controle, olhou e falou assim, não, para o dia 15 eu tenho condição de pagar. Para o dia 25, aliás, eu tenho condição de fazer esse pagamento. E aí eu já fazia a projeção dos outros meses. Percebe que quando chega o dia que você tem que fazer o pagamento de uma duplicata, de um boleto, de um funcionário, de um fornecedor, e você não tem o dinheiro naquele dia, você há de convir comigo que você já está dentro do furacão. O que você vai fazer naquele dia? Você vai fazer uma gestão do que está acontecendo. Alguém você vai conseguir uma renegociação, vai acabar atrasando alguém pagando juro por aquilo, mas é muito pouco que se pode fazer. A ideia do fluxo de caixa, de ter o controle, é com antecedência você tomar as decisões. Uma renegociação com o fornecedor mudando o prazo de pagamento, tentando sempre, né, buscando não ter juros e multa por aquilo, mas com antecedência. Não adianta chegar no dia. Ele também está contando no dia com o teu dinheiro. E aí chega naquele dia, você não tem o dinheiro. Como é que você quer que ele também sobreviva? Se você for matando o teu fornecedor, amanhã você não tem mercadoria mais para vender, você não tem mais serviços para você, para as pessoas que te prestam serviço. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, um dos erros que o Gregório, né, que foi o motivo que foi o empresário que me fez esse questionamento,
e nós conversamos muito sobre isso, porque ele não tinha controle de nada. Ele tinha o controle até da receita, parte até dela, mas de fluxo de caixa, de pagamento, nenhum. Ia tocando o negócio, né? Ia vivendo um dia de cada vez. Olha, é muito bonito, tem muita frase de efeito nesse sentido, eu acho, né, gosto também, motivação e tal, mas vamos ser realistas, eu preciso ter um controle. Como é que você vai administrar um negócio que você tem ali pessoas dependendo de você, fornecedores dependendo de você, e você não sabe nem quanto que você tem para pagar? Poxa vida! Então isso é inadmissível nos dias de hoje. Isso é uma grande chance de um concorrente amanhã te passar, né? De você ficar parado no mercado, ficar para trás e outros avançarem e você não romper. Então entenda que essa questão da falta de controle, quando eu falo de fluxo de caixa, é a ferramenta, olha só, é a falta de fluxo de caixa que é a falta de fluxo de caixa que gera, não vou dizer que gera, né? Mas vou dizer que é a falta de fluxo de caixa que proporciona, né? Muitas empresas proporciona dificuldades, né? Dificuldades financeiras a muitas empresas. Olha aqui, ó, chegando até mesmo a não mais existir. Era uma vez. Literalmente, era uma vez, eu tinha uma empresa, era uma vez, quando assim é assado, era uma vez. Cara, sabe, você que está me vendo aqui agora, ó, era uma vez, você viveu uma vida de era uma vez, sabe? É muita irresponsabilidade para quem tem um compromisso com a família, com o funcionário, com o fornecedor. É muita irresponsabilidade. Nada de era uma vez. Ter controle. O fluxo de caixa, então, é onde estão todas as nossas entradas e saídas. Então, a pergunta inicial, o que eu preciso saber para não quebrar? Ter planejamento, ter controles, e dentro dos controles na parte financeira, eu preciso ter um bom fluxo de caixa, conhecer as minhas entradas e saídas, ter um comparativo projetado e realizado, ter um fluxo de caixa para os próximos 7, 15, 30, 60, 90 dias, nada de ficar apenas no curtíssimo prazo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A música do Zeca Pagodinho, esquece isso, dentro de negócio não é assim que funciona. Se você viveu assim até hoje, cuidado, é como se fosse uma roda gigante, você não sabe onde está a tua cadeirinha hoje. Amanhã tua cadeirinha pode estar no meio, depois ela pode estar embaixo. Às vezes hoje ela está aqui em cima, mas ela ainda pode girar e rodar para baixo. Fica atento. Não é porque deu certo até hoje que garante que você vai ter sucesso pro resto da vida. Pelo amor de Deus, hein? Nos dias de hoje isso já ficou até um pouco infantil pensar assim. Não posso acreditar que tudo que deu certo até hoje é certeza que vai continuar dando certo pro resto da vida. Nós sabemos que o mercado está mudando cada vez mais dinâmico. Se a gente não acompanhar o que está acontecendo, os clientes nossos, eles vão nos deixando. Eles vão buscando outras soluções, outras experiências de negócio que são mais atrativas para elas. E aí você vai dizer o quê? Simplesmente que o mercado ficou ruim para você? Ou foi você que não estava atento a ele e acabou perdendo as oportunidades que apareceram, né? Dentro dessa questão que eu preciso saber para não quebrar, né? Lógico que tem muita coisa. Talvez você que está me vendo, assim, o José não falou isso, não falou aquilo. Cara, se a gente for falar, realmente, se a gente for entrar em detalhes, talvez 2, 3, 4, 5 horas não sejam suficientes, né? Para a gente poder detalhar a quantidade de coisas que pode levar uma empresa a quebrar. Ainda mais no nosso país, o quão complexo é ter uma empresa, ter um negócio, gerenciar um negócio, administrar uma empresa é um grande desafio. Mas eu de forma mais sintética, mais objetiva, né, que eu entendo que muitas coisas fluem daqui. Uma outra coisa que eu preciso saber para não quebrar, eu preciso conhecer o meu resultado. E o que é resultado? Resultado é lucro ou prejuízo.
Sua empresa hoje, ela tem lucro ou tem prejuízo? Você saberia me responder? Se você que está me vendo agora sabe responder, parabéns. Você faz parte de uma das, vamos pensar, de cada 10 empresas, talvez uma, duas empresas, uma empresa sabe o seu resultado no final de um mês, o seu lucro, o seu prejuízo. A grande maioria não conhece, vive realmente no ar, né? É por isso que os solavancos é tão grande muitas vezes. Porque se eu estou monitorando, eu consigo me antecipar a dificuldades, eu consigo planejar, projetar. Olha como é que muda a linguagem, olha como é que muda o comportamento. Mas se eu não sei esse resultado, o que você pode fazer? Que medidas que você vai tomar? Olha a frase que eu coloquei aqui em cima, olha, faz muito sentido. O que não se mede, não se gerencia. Se você não sabe o resultado da tua empresa, como é que você gerencia teu resultado? E aí, olha só que interessante. Eu chego para o empresário e ele fala para mim assim, nossa, esse ano para mim está excelente. Ó, eu aumentei as vendas em 30%. Excelente. Mas a pergunta que eu quero que você me responda é, qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Você aumentou as vendas em 30%, mas qual foi o resultado? Às vezes, vender mais pode significar o começo do seu fim. Vender mais, olha a frase, vender mais não significa ganhar mais. Vender mais não significa ganhar mais. Então, se você olhar para o teu negócio hoje, analisar ele com o ano anterior, por exemplo. Esse ano você está crescendo quantos por cento a mais? 10, 12, 15? Estou igual? Estou declinando? Como é que está? Beleza. Quando você chegar, se você está crescendo o teu faturamento, está conseguindo vender mais, a pergunta que eu quero que você responda é, qual é teu resultado? Qual era o teu resultado antes de 30% e depois de 30%? Porque dependendo da forma como você fez para atingir os 30, você pode ter piorado o teu resultado. E o que faz uma empresa realmente criar consistência, criar longevidade, é resultado positivo, é lucro. É lucro. Não adianta viver de ilusão. Vou dar um exemplo para vocês, vivência na prática. Eu já encontrei, por exemplo, empresas do setor de farmácias e drogarias. Já encontrei farmácias vendendo R$1 milhão e farmácias vendendo R$200 mil. A farmácia de R$200 mil tinha um resultado melhor que a de R$1 milhão. E aí? Você já deve ter visto isso ou você vive isso. Às vezes, faturamento não significa ganhar mais. Então, eu preciso sim ter crescimento de faturamento, mas resultado também crescente. Não adianta nada eu arrebentar de vender, mas o meu resultado está caindo, está declinando. Então, um conhecimento importantíssimo para quem abre um negócio, para quem está dentro de um negócio, é conhecer o seu resultado. Olha lá, conhecer o meu resultado. Qual que é seu resultado? É lucro ou prejuízo? Você está empatando? Como é que está a tua empresa? E olha, pessoal, depois que eu então, olha só o que eu falei para o Gregório. Gregório, estou vendo você me contar, um dos pontos principais é a falta de planejamento. Ponto. Segundo, falta de controle. E aí é o ponto central da minha fala com vocês. Falta de controle, não conhecer, por exemplo, seus custos, suas despesas, não ter um fluxo de caixa e não conhecer o resultado dele. Se ele não conhece o resultado dele, aonde que ele vai chegar? Como é que ele vai realmente projetar o negócio dele? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, José, eu estou tendo um lucro, olha, de 7%. Aí ele pergunta assim, o que você acha? É um lucro bom? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Imagino que já, né? A maioria já fez essa pergunta.
Ou não, né? Porque às vezes não sabe nem o lucro, né? Aí se ela não sabe nem o lucro, ela já nem faz essa pergunta, ela já faz outra antes, né? Qual que é meu lucro? Qual que é meu lucro? Qual que é meu lucro? Lucro de 7%. O que você acha, Zé? O lucro tá bom? É um lucro bom, 7%? Ó, a inflação tá 4,5%, 5%, o meu lucro tá bom. Aí eu viro para ela e falo assim, depende. Aí parece que é resposta de consultor, né? Mas não é não. É resposta de quem já viveu e tem um pouquinho de estrada aí também na rodagem. Eu devolvo para ela uma outra pergunta, que é a seguinte. Depende. Qual o lucro projetado para este período? Você não tem como responder a anterior sem responder essa. Qual o lucro projetado para este período? Se o lucro for 5%, o que pode dizer? Excelente. Você está com 7%, né? 2 pontos percentuais. Se eu dividir esses 2 pontos percentuais por 5, você está, na verdade, com 40% a mais do que você projetou. Excelente, excelente. Olha lá, teve um aumento de 40% no resultado. Concorda que essa é uma resposta coerente, que essa é uma forma de responder de forma madura e profissional? Agora, se o lucro projetado fosse de 10%, o que aconteceu? Você atingiu apenas 70% da meta, ou ficou 30% abaixo do desejado. Entende isso? Percebe que eu saí do achismo? Esse é o tipo de comportamento que um empreendedor, que um empresário hoje focado em ter resultado precisa ter dentro da sua empresa. Olha a pergunta. José, estou tendo um lucro de 7%. O que você acha? É um lucro bom? Eu respondo para ele, depende. Qual que é o lucro projetado para esse período? Pessoal, vem comigo aqui, ó. Aonde que ele fez isso? Hein? Aonde que ele fez isso? Na etapa de... O que eu falei inicialmente hoje? Planejamento. Olha lá. Ó. Na etapa de planejamento, é onde ele já teria que ter definido... Fiz bobagem aqui. Aí. Na etapa de planejamento, é onde ele já definiu qual é o resultado desejado para aquele período. Então, não tem como eu dizer se 7% está bom ou está ruim. Né? Eu posso dizer que está bom, porque eu tenho um monte de empresa aí que eu estou vendo que está com 5, com 3, com 4. Ou eu posso dizer que está ruim, porque eu estou vendo um tanto de empresa com 10, com 11, com 12. É muito vago. Quero saber do teu negócio. Quero saber do teu negócio. Então, veja, se o lucro projetado for de 5%, ó, se o lucro projetado for 5%, excelente. Ele teve um aumento de 40% no resultado projetado. E se o lucro projetado fosse 10%? Ele teve, na verdade, atingiu apenas 70% da meta. Ficou 30% abaixo do resultado projetado. Entende a importância do controle e do planejamento? A sua empresa tem controle? A sua empresa tem planejamento? Quanto de tempo, olha só aqui, ó, que é um dos recursos mais escassos que nós temos, mais importantes, né? Quanto de tempo você está dedicando a planejar e analisar o seu negócio? Quanto de tempo você está dedicando para isso? Ó, quanto de tempo? Quanto de tempo? Recurso escasso que nós temos. Quanto de tempo você está dedicando a planejar e analisar o seu negócio? Entende? Então, como eu disse lá para o Gregório no começo, né, quando eu conversei com ele, e a gente foi aprofundando, uma série de erros, porque por falta de controle, teve retirada de prolabore acima do possível,
teve compra inadequada, teve descasamento dos prazos da empresa dele, pagava antes de estar recebendo, desperdício, a falta de controle gerou dentro da empresa dele furto, desvio dentro da empresa. Ó, atenção, hein? Olha a falta de controle, o que acontece? É uma das causas. Desvio, né? Desperdício, prejuízo. Então, uma série de coisas que foram deixadas de lado, às vezes foi muito no oba-oba, e aí, na verdade, nesses 2 negócios que ele teve, ele acabou, então, quebrando, não tendo mais os negócios hoje, e essa é uma situação muito difícil. Então, pessoal, essa foi a aula que eu queria ter compartilhado com vocês. Eu espero que tenha contribuído com o seu desenvolvimento, contribuído com o seu pensar, com a sua forma de agir, que você possa estar usando isso que eu falei aqui para o teu dia a dia. Então, vai agora para dentro dos teus controles. Eu não sei que hora que você está me vendo aqui, né? Se é à noite, madrugada, né? Que horário que é. Mas escreve aí agora no papel, escreve aí. O que você pode fazer já agora, amanhã cedo, sabe? Na prática, dentro do que eu falei aqui agora para você. Sabe? Você conhece teu lucro? Conhece teu resultado? Conheço, José. Eu conheço meu resultado, eu tenho uma DRE, eu tenho um fluxo de caixa excelente. Você tem um planejamento? Você tem um projetado? Não, isso eu não tenho não. Então já põe como tarefa para fazer. Não, José, eu não tenho hoje uma demonstração de resultado, eu não tenho um fluxo de caixa. O que te impede de começar a fazer isso amanhã? De já começar a tabular teus dados, mapear teus números e projetar teus números? O que te impede de começar agora? Então pega agora aí o papel, a caneta, já escreve, coloca uma ação para você já começar amanhã. Eu tenho certeza que assim como eu, você, o Gregório e tantos outros empreendedores e empresários no nosso país, são dicas que são básicas para a gente não quebrar o negócio, para a gente não deixar de existir, né? Esquece do era uma vez. Era uma vez eu tinha um negócio que funcionava muito bem, era uma vez eu tinha uma equipe. O que você tem aqui agora, moço? Você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Então, se você não plantar agora coisas boas, atitude, ação, dedicação, foco, mudança, você não vai conseguir nada no futuro, não. Lembra? Não adianta ficar falando assim, nossa, se Deus quiser, eu vou conseguir. Deus quer que você consiga, mas você tem que fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, não tem milagre. Bem, pessoal, assim eu encerro essa nossa aula. Agradeço a cada um de vocês aí que veio acompanhando, que está me acompanhando. Eu espero que esteja contribuindo com vocês. Aquilo que você for executando na prática, ou algum insight que você teve em virtude das aulas, manda o material para nós. Faça suas considerações, coloque lá suas sugestões de temas que você tenha também, como o Gregório me mandou. A gente está falando, a gente está desenvolvendo. É uma forma da gente estar trocando experiência e juntos, através do conhecimento, ampliando realmente a capacidade nossa de gerir bem os nossos negócios. Um grande abraço, sucesso e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais!